A princípio eu falei do pavor que as pessoas têm quando começa a ter algum tremor, não de origem parkinsoniana. De certa forma, se você já passou da 4ª década, da 5ª década de vida, um tremor deve ser sempre valorizado. Pode ser uma causa emocional? Pode. Pode ser uma causa química? Pode. Por que químico? Alguns medicamentos causam tremor. Isso aí é um tremor medicamentoso, que pode ser feito o diagnóstico com a história clínica e os exames necessários. Então, se você passou da 3ª, 4ª década de vida, começou a apresentar um tremor que não existia antes, e normalmente unilateral, você tem que pensar nisso. Não se apavorar e achar que está com a doença e tal, mas procurar um especialista para poder fazer uma avaliação detalhada sua, para saber se esses tremores são o primeiro anúncio da doença de Parkinson ou não. Outro sinal importante da doença de Parkinson se chama face marmórea. É aquele paciente que fica sem expressão. A gente tem uma expressão facial muito rica para qualquer situação. O portador da doença de Parkinson, ele tem, por isso que é chamado face marmórea, as feições não se modificam em qualquer circunstância, obviamente, dependendo do grau de acometimento. Então, é a pessoa que sorri, mas a rima bucal não acompanha o sorriso largo. É a pessoa que se aborrece, mas a mímica facial não acompanha um quadro, uma feição de aborrecimento. E daí por diante. Então, basicamente, os tremores, outra coisa importante é a marcha. A marcha do parkinsoniano é curta e rápida. O que é isso? O parkinsoniano, em função do desequilíbrio que pode gerar, em função dos tremores, ele começa a andar a curtos passos e rápido. Isso também já em fase mais adiantada. Então, houve o tremor, que talvez seja o mais preocupante, procura atendimento médico sem pavor, sem desespero, para saber qual é a causa do seu tremor. E isso quando a história é assim, que você afastou o medicamento, afastou o emocional, porque o emocional, normalmente, o tremor é bilateral, tá certo? Porque na doença de Parkinson, como a área degenerativa do cérebro tem dos dois lados, um lado pode degenerar primeiro e depois o outro lado também dá sinais de degeneração e ocorre o tremor dos dois lados. O normal é que seja da 4ª, 5ª década para frente, mas pode haver também um acometimento precoce. Não há uma rigidez na época de aparecer. Pode aparecer em qualquer época, mas da 4ª, 5ª década em diante. O que acontece, na verdade, a causa do tremor também já falei há pouco, a degeneração do chamado núcleo rubros de Stirling, que são pequenos núcleos cerebrais que, por processos degenerativos, entram em processo de alteração de condução elétrica e geram os tremores. Por isso que às vezes começa de um lado, também pode começar dos dois, então é um quadro vasto e nem sempre se pode prever como ele vai evoluir. Existe um diagnóstico através de exames ou apenas clínico? Existem vários exames para se fazer, mas eu acho que o quadro clínico é soberano. Como tudo na medicina, eu sou médico do tempo antigo, que a clínica é soberana, o quadro clínico é soberano. Se você fizer um bom exame clínico, metade, 70%, 80% do diagnóstico já estará feito. Então eu sou da época e continuo sendo daquele que eu gosto de examinar o paciente. E o portador do tremor, você vai procurar esses outros sinais que eu falei, face marmórea, o tipo de marcha, vai procurando sinais clínicos que às vezes só pelo exame clínico você dá o diagnóstico de Parkinson ou tira o diagnóstico ou a suspeita de doença de Parkinson. Seria dessa forma que você conseguiria diferenciar a síndrome do parkinsonismo com o mal de Parkinson? Você falou sim do parkinsonismo, mas o termo seria parkinsonismo medicamentoso, quer dizer, é um tremor tipo Parkinson. Porque o Parkinson foi quem descreveu a doença, por isso que é o nome dele, então é um tremor tipo parkinsoniano. Mas não é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a degeneração desses núcleos que eu falei, e um quadro clínico bastante explícito. O tremor tipo parkinsoniano, se a causa for medicamentosa, você tem tremor que parece doença de Parkinson, mas a causa medicamentosa. Retirou o medicamento, o tremor vai sumir.